Isaías, capítulo de número 55. Antes de ler a mensagem que Deus tem, coloque sua mão direita sobre esta mensagem e diga: eu creio que esta palavra é exatamente o alimento que eu preciso e vim buscar essa noite. Eu creio que esta palavra é uma palavra revelada de um Deus que me conhece e me sonda. Por isso eu creio que verdadeiramente eu sairei esta noite abençoado em nome de Jesus. Amém. Assim como você orou, querido, esta palavra é uma palavra que vem do trono do Senhor para a tua vida. Cada palavra dela, cada frase, cada verso fala a respeito de você. Isaías 55 começa dizendo no verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, Filadélfia, enquanto ele está perto. Você é uma igreja, querido, que verdadeiramente pode dizer: esse Deus está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está. Diga para o teu irmão: esse Deus está perto. Por isso deixe o ímpio o seu caminho e deixe o maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. De quem ele fala aqui? Ele fala da mesma pessoa, embora pareça duas pessoas. O ímpio e o maligno são os mesmos. Deixe o ímpio o seu caminho e deixe o maligno os seus pensamentos e se convertam ao Senhor, que se compadecerá, ele diz aqui, dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que ele diz? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, eles são mais altos do que os vossos pensamentos. Em resumo, Deus está dizendo: o teu pensamento e o teu caminho não são os meus pensamentos e os meus caminhos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será, igreja bendita do Senhor que está aqui essa noite. Assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para mim vazia, ele diz. Antes, ela fará o que me apraz. Ela fará o que eu determinei que ela faça. E prosperará naquilo para que eu a enviei. Amém, querido? Ela prosperará naquilo para que eu a enviei. Nós poderíamos ler vários versículos ainda, porque o livro de Isaías é maravilhoso, mas até aqui, dentro da revelação que Deus nos deu, quero compartilhar com você, que essa palavra é para você, para nós. Amém, queridos? Feche seus olhos por alguns instantes. Deus Todo-Poderoso, a tua presença é maravilhosa. Eu sinto uma igreja, Deus, que está com o coração feliz em estar na tua presença. Mais do que feliz de encontrar nossos irmãos, que é maravilhoso estar com eles, mais do que feliz de cantar louvores a Ti, nós estamos felizes por estar na Tua presença. Se há algo que nós, ó Pai, podemos declarar que é a excelência que existe nesse lugar, é a Tua presença. Muito obrigado por fazer parte, Deus, desse ambiente onde a Tua presença está. E dentro dessa verdade, eu me assento nessa mesa e eu quero ouvir a voz do meu Senhor.
Eu me assento e eu não tenho pressa de comer, porque para mim mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos lá fora. Eu quero me deleitar nesse momento e te pedir, Espírito Santo, que fale ao meu coração e fale ao coração dessa igreja. Que nada, absolutamente nada, tire o pensamento dele, o coração dela, deste local de adoração, desse local de presença. Muito obrigado, Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Todo que crê, diga amém. Amém, meus irmãos? Filadélfia de verdade, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém, querido? Diga para o teu irmão, buscai ao Senhor, meu irmão, enquanto Ele está perto. Amém, querido? Invocai esse Deus, diga para Ele, porque Ele está perto. Amém, querido? Eu vou buscar, porque nesse momento eu posso achar, Ele ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está no nosso meio, Ele está nessa reunião. Se você me perguntasse, pastor, há alguma dúvida no teu coração de que esse Espírito bendito está aqui? Nenhuma, querido. Eu não, de verdade, nem perco o meu tempo em orar, Senhor, o Senhor vai estar lá, porque eu tenho certeza, na reunião do justo, Ele está. Num lugar onde se invoca a presença do Senhor em nome de Jesus, Ele está. É mais do que 2, é mais do que 3. São muitas pessoas essa noite nesse lugar, invocando o nome do Senhor. Por isso eu posso te garantir, querido, Ele está aqui, como estava ontem no culto das mulheres, que foi uma bênção, eu tenho visto elas falarem. Ele está aqui essa noite. Por isso, amado, invocai o nome do Senhor. Busque o nome do Senhor enquanto você tem a oportunidade de achar. Muitas pessoas estão partindo, querido, não que elas não tiveram oportunidade, eu creio que cada um teve a sua oportunidade, mas muitos estão partindo sem achar o Senhor. Eu não sei você, querido, mas eu já perdi pessoas queridas, não que eu esteja julgando, mas pessoas que, olhando a maneira de viver, a forma com que elas escolheram, as escolhas erradas, eu penso, querido, que elas não encontraram o Senhor. Embora elas fossem pessoas que eu amasse, que eu convivi, mas algumas delas partiram e eu penso sem achar o Senhor. Glória a Deus, porque você encontrou o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, porque naquela perda das coisas dessa terra, você encontrou um tesouro. Você encontrou o Senhor, querido. Às vezes nós ficamos pensando nas coisas que nós perdemos nessa terra. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se eu tivesse me alertado antes. Eu não tinha perdido aquilo, eu não tinha perdido aquele outro. Querido, eu quero te dizer uma coisa para você nunca mais pensar da mesma forma que você está pensando. Há uma permissão de Deus em tudo. Há uma permissão de Deus em tudo. E o mais importante para o Senhor, por mais que você diga, são as coisas dessa terra, não são. O mais importante para o Senhor é ganhar teu coração. E se você está nele, querido, você encontrou um tesouro. Amém, amado? Diga para o teu irmão, você achou um tesouro, querido. Você encontrou um tesouro. Eu penso que você encontrou e você pode invocá-lo também. Invocar enquanto ele está perto. Invoque o nome do Senhor. Em que momento? Em todos os momentos da tua vida. Na alegria, invoque o nome dEle. Nos desafios, invoque o nome dEle. Nessa reunião, busquemos o nome dEle, Filadélfia. Nós já somos deles, porque nós encontramos o Senhor. Na verdade, Ele nos encontrou. Amém, querido? Mas nessa noite você pode invocar a presença bendita do Senhor. Isaías diz isso, querido, nesses versos em que acabamos de ler. E ele diz, querido, a respeito de um caminho e de um pensamento e de um caminho. Diga pensamento e caminho. Caminho e pensamento. E é interessante, querido, que ele diz que o próprio Deus, ele também pensa a respeito de nós. O próprio Deus, querido, que na sua majestade, na sua grandeza, ao ler estes versos, eu disse, Senhor, o Senhor pensa em mim. O Senhor tem um pensamento a meu respeito. Amém, querido? Você crê nisso?
Diga para o teu irmão: o Senhor pensa em você. Isso significa, querido, que o pensamento de Deus vai certamente resultar na nossa vida um caminho. E daqui a pouco eu falo disso. E a nossa vida também, da maneira com que eu penso, querido, vai também trazer à existência um determinado caminho. Esse pensar que a Bíblia chama, querido, ele está diretamente ligado a uma palavra chamada fé. A maneira com que eu penso determina a minha fé. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas a fé é um elemento extremamente importante na tua vida. Você não pode viver sem fé. Amém, querido? Diga para o teu irmão: você não pode viver sem fé. Você não pode. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa. O que vence o mundo? É o estudar demasiadamente, e nem estou falando que você não deve estudar, pelo contrário. Mas não é a graduação que vai fazer com que você vença o mundo. Não são as posses que vão fazer com que você vença o mundo. Não é muitas vezes, e eu penso que você já é um servo do Senhor adulto para entender, não é muitas vezes o joelho dobrado que vai dizer que você tem fé. O vir na igreja muitas vezes, querido, tudo isso deve fazer parte da nossa vida com Deus. Mas aquilo que vence o mundo é um elemento que Deus sonda, que Deus vê, e que mais que isso, querido, é imprescindível para que Ele possa agir na nossa vida, um elemento chamado fé. Quem é que vence o mundo? A nossa, diga, a nossa fé. Essa é a vitória que nós temos contra o mundo. Amém, querido? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o justo não tem outra maneira de viver, porque o justo viverá pela... O justo viverá de que forma? Haveriam justos aqui, justificados pelo Cordeiro, pelo sangue dele. Ainda que você diga humildemente: ah, pastor, mas eu tenho erros. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de alguém que foi justificado pelo Senhor. Eu estou dizendo que alguém que realmente foi redimido pelo Senhor, que crê nessa remissão de pecado, nessa salvação. Estes são justos. E a Bíblia diz que estes vivem não mais por vista, eles vivem pela elemento essencial. E sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, resumidamente, pastor, quer dizer que eu tenho que viver uma vida de fé? Eu tenho que, de alguma forma, aprender a viver pela fé? É claro que sim. E aí, querido, é que nós encontramos esses desafios pelos caminhos, esses obstáculos pelo caminho. É aí, querido, vamos ser sinceros, que a nossa fé genuinamente é testada. Eu posso dizer: eu tenho fé, ok. Há uma fé dentro do meu coração, eu creio que sim. Mas ela é, querido, uma fé testada, uma fé que realmente produz resultado, e é atrás dessa fé que nós estamos nessa campanha, uma fé que traz resultado, uma fé que é vitoriosa, quando a circunstância se apresenta, na minha e na sua vida. Situações diferentes, mas que vão exigir de nós uma fé que vence o mundo, uma fé que agrada a Deus, uma fé que me faz viver, porque o justo viverá pela fé. Você entende isso, querido? A fé é essencial na tua vida. Eu vou dizer de novo: a fé é essencial na tua vida. Diga para o teu irmão: a fé é essencial para nós vivermos. Aleluia. E que tipo de fé você tem, querido? Porque há dois tipos de fé. Uma fé que crê que realmente a coisa vai dar certo, e essa fé nós chamamos de fé vitoriosa. E uma fé, querido, que diz que a coisa vai dar errada. Você já encontrou pessoas com fé na coisa errada? Você já encontrou? Aqui não tem, graças a Deus. Diz aí para o teu irmão: aqui não tem. Oh, aleluia. Mas diz, querido, que aí fora tem uma fé na coisa errada que eu vou te dizer, amado.
Pessoas que insistem em dizer, não vai dar certo. Mas quem é que te garante? Ela não diz assim, é a minha fé. Mas é a maneira que ela tem de olhar. Ela fala, essa coisa não vai dar certo. Querido, e torce para não dar certo. Pessoas que eu já disse para você, querido, que quando vê o doente com uma enfermidade, com o parente que já morreu, elas vão lá visitar e dizem, minha irmã morreu disso. Vai fazer a visita para quê? Querido, é terrível encontrar pessoas que têm fé na coisa errada. Fé que a circunstância vai dar certo. Fé que as palavras do mundo vai dar certo. Pessoas que confiam piamente em homens. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas quem disse? O fulano lá me garantiu. A autoridade lá me garantiu. Querido, e no caminhar delas, elas estão totalmente frustradas por aí. Porque elas depositaram fé em homens. Fé em autoridade, fé em circunstâncias, fé em dinheiro, fé em coisas dessa terra. E eu não vim aqui, querido, para te ensinar essa fé, porque eu abomino essa fé. E eu estou aprendendo uma fé que me traz resultado, uma fé no meu Senhor. Eu preciso aprender a andar pela fé no meu Senhor. Isso agrada a Ele. Isso traz resultado na nossa vida? Claro que traz. Mas se eu sou desse amado, eu preciso demonstrar esse amor, como a palavra de domingo de manhã. E a maneira que eu tenho de demonstrar para Ele que eu amo é pela fé, é andando pela fé, é não deixando as circunstâncias me calar, os pensamentos sufocarem a fé que eu tenho nele. O que tem o texto a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque o texto diz, querido, que o pensamento do homem é diferente do pensamento de Deus. Repita isso, o pensamento do homem é diferente do pensamento de Deus. Te pergunto, alguém que tem um pensamento distante de Deus, anda num caminho que é de Deus? Não anda, querido. Você sabe por que não? Porque o pensamento de Deus é diferente para que possa trazer o resultado de um caminho diferente. Por que muitas vezes, querido, nós estamos vivendo no mesmo caminho, embora estejamos dentro da igreja? Mas estou vivendo um caminho de derrota, estou vivendo um caminho de incerteza, porque o meu pensamento está trazendo à existência esse tal caminho. Por isso o Senhor está dizendo, ao chamar, ao convidar este que está perto, querido, está convidando, dizendo, venha, ímpio, venha, porque eu vou mudar o teu caminho. Maligno, venha, porque eu vou trocar teu pensamento. O plano de Deus é trocar o pensamento e é trocar o teu caminho, querido. Diga para o teu irmão, o plano de Deus é trocar o teu pensamento e te colocar no novo caminho. Amém, querido? Esse caminho tem a ver com o que eu penso? Tem tudo a ver. O Senhor está dizendo, o meu pensamento é diferente. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o perverso o seu pensamento. Porque conforme você pensa, o que você vai viver. Aliás, o que você pensa é o que você é. Eu penso que eu sou um vitorioso. E assim eu tenho andado de vitória em vitória. Ainda que você diga, mas tem obstáculos? Muitos. Mas se eu penso que eu sou vitorioso, eu vou viver em vitória. Aliás, querida, aproveita e diga para o teu irmão, profetizando, você é um vitorioso. Pensa nisso. Querido, pensa nisso, você é um vitorioso. Pastor, por que você está me dizendo isso? Porque é isso que Deus tem pensado a respeito de vós. Ele está dizendo, eu tenho um pensamento a respeito de você. Diz seu nome. Ricardo, eu penso algo a teu respeito. Essa coisa chamou a minha atenção. O que é que Deus pensa a meu respeito? Eu não quero mais pensar com o meu próprio pensamento, eu quero deixar Ele pensar. O que Deus pensa a respeito de você? Diz seu nome de novo. Querido, você já se perguntou? O que Deus pensa a respeito de mim? Algo ruim? Creio que não.
Sofrimento? Eu creio que não. O que Deus pensa a meu respeito? Eu fiquei me perguntando dentro dessa mensagem. E ele continua dizendo, porque o meu pensamento não é o teu. Espera, então para saber o que é dele, eu vou pensar primeiro o que é o meu. Porque o meu eu sei. Eu preciso ser verdadeiro nesse momento. O que eu tenho pensado para ele dizer para mim que o pensamento dele não é o meu. Embora eu pense coisas boas, querido, eu me pego às vezes pensando em coisas ruins. Deu uma dor. Ai, vai voltar. Você já pensou nisso alguma vez? Sobrevém um sintoma, um sopro daquilo que você mais teme. Aí você já diz, ai Deus, voltou. Acontece algo, querido, que você pediu a Deus que nunca acontecesse. A coisa acontece de novo. Pastor, por que Ele permite? Para você ser curado. Porque olhando para mim, eu penso que eu não fui curado, embora eu tenha sido curado. O meu pensamento é que não foi curado. Porque o meu estado físico já foi curado. Em nome de Jesus. Amém, querido? Talvez, querido, a situação em volta que traz de novo aquele pensamento do passado, Deus permite para que você, querido, nessa situação que você encontra agora, como servo, como querido dele, como alguém que ele pensa, é totalmente diferente daquela situação que você viveu, onde você não o tinha. Hoje você o tem. Vou dizer de novo, cheio de felicidade. Hoje você o tem. Então, querido, não venha me dizer que aquilo é a mesma situação de hoje. Porque aquilo você passou sem ele. Hoje você o tem. Hoje você o tem. Hoje você o tem. Hoje você o tem. O outro morreu, sofreu, era a mesma enfermidade. Mas tinha o Senhor? Não sei, acho que não. Você o tem. Querido, o que você está temendo nessa terra? O que você vai aí, querido, tomar essa circunstância para a tua vida, para dizer que foi a mesma experiência? O pensamento a teu respeito, querido, que Deus tenha maior. E isso vai trazer à existência um caminho. Porque Ele diz, o meu pensamento é maior. Aquilo que eu penso a teu respeito é diferente daquilo que você está pensando. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém, querido? Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Eu penso em algo e eu vou fazer acontecer na tua vida. É isso que Ele está dizendo. Eu penso em algo que vai se tornar algo real na tua vida. Vai se transformar num caminho. Deixa Deus pensar, querida. Deixa Deus pensar por você. Deixa Deus fazer por você. Deixa o Espírito Santo guiar você. Querido, essa situação que você está vivendo, você nunca viveu antes. Em nome de Jesus, traz a tua mente aqui, querido. Porque eu sinto no meu espírito uma luta agora no teu pensamento, tentando fazer com que você não entenda. Isso que Ele está dizendo, volta teu pensamento para cá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está disposto a trocar o teu pensamento, querido? Diga para o teu irmão, você está disposto a trocar teu pensamento? Aleluia! Os meus pensamentos são mais altos. E os caminhos vão se tornar melhores. Eu não tenho como viver um caminho que Deus tem para mim pensando da maneira que eu estou pensando. Eu não tenho como viver este plano na realidade se a minha fé não se manifestar. Eu preciso mudar essa maneira de pensar urgente, pastor. Então muda. Eu preciso crer de verdade. Eu preciso trazer à existência uma fé genuína. Uma fé que chame a atenção de Deus. Uma fé que traga realmente à existência algo para que eu possa tocar e dizer: eu criei desde a tua geração. Eu não criei no teu nascimento, eu criei na geração. Eu criei desde o primeiro momento em que o Senhor falou. Querido, você já teve essa experiência? Coisa linda. Eu criei desde o primeiro momento que o Senhor falou. Hoje eu estou te aplaudindo, Senhor. Hoje eu estou te louvando, não porque aconteceu, mas porque o Senhor falou. Esses são os que andam pela fé, querido.
Eu louvo ao Senhor porque um dia Ele falou a teu respeito. E eu louvo ao Senhor, querido, porque muitas das coisas que Ele já me disse ainda não aconteceram. Mas eu louvo o Senhor, porque irão acontecer a seu tempo. Em nome de Jesus, tudo irá acontecer. Você precisa enxertar o pensamento do Senhor no teu pensamento. O que você disse, pastor? Você precisa enxertar o pensamento dele no teu pensamento. Você sabe o que é enxertar, né? Pegar a plantinha lá, pegar outra, não sei bem como que faz, mas eu sei que é assim. Quebra o galinho, enxerta, e aquela arvorezinha passa a produzir o fruto daquela outra que foi enxertada. Traz o pensamento dele, querido, para o teu pensamento. Amém, querido? Diga para o teu irmão, traga o pensamento dele para o teu pensamento. Querido, traga o pensamento dele para o teu pensamento. Como é, pastor, que eu vou saber o que ele está pensando? Querido, ele deixou tudo registrado. Está tudo aqui. Se você ler, querido, você vai saber exatamente o que ele pensa a respeito da tua vida financeira. O que ele pensa a respeito da tua vida conjugal. O que ele pensa a respeito da tua vida ministerial. O que ele pensa da tua juventude. O que ele pensa da tua velhice. O que ele pensa, querido. Está tudo registrado. Eu preciso trazer à existência o pensamento dele no meu pensamento. É extremamente necessário. Isso vai exercitar a tua fé, querido. Abre Jeremias 29. Jeremias um pouco adiante. Jeremias 29. Jeremias 29. Penso que você sabe decorar esse versículo, querido. Verso 11. Ele diz assim: porque eu bem sei. Sabe o que significa isso, querido? Eu tenho certeza. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. A respeito de quem? Diga de mim. Diga para o teu irmão, Deus pensa em você. Querido, ele está dizendo, eu sei exatamente o que eu penso a teu respeito, diz o Senhor. E o meu pensamento, querido, guarda isso. Querido, traz a existência para o teu pensamento. O pensamento que eu tenho para você é de paz e não é de mal. A circunstância talvez esteja dizendo, olha o que vai acontecer, a coisa é terrível, é mal. Deus está dizendo, eu penso em você, e eu tenho certeza no que eu penso a teu respeito, e o meu pensamento a teu respeito é de paz e não de mal. Você poderia dar um glória a Deus, meu amado, se você cresce, querido, seria maravilhoso. E Ele está dizendo, para vos dar o fim que você espera. Aliás, essa noite, querido, de verdade, o que você espera, hein? Em Deus, querido, o que você espera? Há planos no teu coração que esperam em Deus? A oração que você tem feito, Deus, muito obrigado, porque eu espero isso em Ti, Senhor. Querido, você precisa esperar algo em Deus. A fé que produz resultado, ela sabe bem o que ela quer. A fé vitoriosa que nós estamos na terceira semana tentando de alguma forma, querido, expressar para você em nome de Jesus, é uma fé que determina o que quer, ela sabe o que quer. Deus, eu serei isso e eu já te agradeço, porque eu creio. Se o teu pensamento é maior e eu creio que é, eu vou viver esse caminho que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, eu vou esperar, o meu futuro não é um futuro mau, ele é de paz, e eu vou ter o que eu espero. Amado, você vai ter o que você espera. Alguns vão dizer, não espero nada, não vai ter nada. Alguns vão dizer, eu espero muito de Deus. Vai viver o muito de Deus. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você vai ter o fim que você espera.
Amado, diz alegrinho para ele, feliz. Você vai ter o fim que você espera. O que você espera, querido? Ah, pastor, eu espero que futuramente eu tenha uma porta aberta. Então se prepara. Louva hoje. Pastor, eu espero ser curado. Oh, ele é o médico dos médicos. Amém, cebola? É Fabiano o nome dele, viu, querido? Se eu falo Fabiano, ninguém conhece. É a cura que você espera. É a cura que você espera. Ele vai dar o futuro que você espera, querido. O que você espera em Deus, querido? Pastor, eu espero meu marido rendido ao Senhor. Foi isso que você acabou de dizer, eu ouvi. No Espírito eu ouvi você dizer, mulher. Parece pouco para aquela que já tem um marido aqui dentro, mas para ela é tudo. Você vai ter o fim que você espera. Eu profetizo que ele vai entrar por essa porta em nome de Jesus. Eu espero que os meus filhos, pastor, conheçam o Deus que eu sirvo, que eu conheço, que eu me rendo. É verdade, mãe. É verdade, pai. Você vai ter o fim que você espera. O pensamento do Senhor é maior do que o nosso pensamento. O projeto de Deus, querido, é de um futuro de paz. Não perde a tua paz não, querido. Deus está no controle de tudo. Controle de quê? Tudo. Não tem nada, querido, que passa desapercebido. Esse Deus é terrível. Vê tudo, sonda tudo. Teu futuro é de paz, querido. Diga para o teu irmão, teu futuro é de paz, querido. Teu futuro é de paz. E vai dar o fim que você espera. Diz para ele, vai dar o fim que você espera. Querido, diga para ele, você vai ter o fim que você espera. Você crê que essa palavra é de Deus, querido? Ah, então eu volto para o texto que nós iniciamos. E termino dizendo para você, querido, o que ele mandou te dizer. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Você acabou de dizer que ele falou. Então tá. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim, vazia. Antes de voltar, ela vai fazer aquilo que eu dei ordem para que ela faça. E ela vai prosperar naquilo que eu a enviei para fazer. Antes dessa palavra voltar ao Senhor, ela vai se cumprir na tua vida, querido. Confia, amado. Muda teu pensamento essa noite em nome de Jesus. Eu vi como se fossem cérebros, querido, manchados, eles estavam negros. Haviam manchas neles quando eu olhei para a igreja num determinado momento. Eu estou olhando agora uma névoa. Há uma troca de pensamento. Há uma troca de pensamento. O homem que pensava como será, querido, troca esse como será e diga, vai ser maravilhoso. Mas pastor, e se, querido, troca esse e se? Pastor, mas mais, troca esse mais, porque às vezes é menos. Eu espero no Senhor. Se alguém te perguntar, e depois desses 3 meses? Eu espero no Senhor. Eu confio nele. E depois disso que você descobriu, e agora como é que vai ser? Ah, dizer para você que feliz eu não fiquei, a coisa é grave. Mas eu estou na mão do meu Deus. Tem uma paz comigo que ninguém me tira.
Pastor, o que é isso? É fé. Eu estou falando da fé agora de uma outra ótica, de uma outra visão. Eu estou falando da fé, querido, que se demonstra na hora da situação contrária. O pensamento dele é maior para a minha vida. Querido, pensa em qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa, eu te desafio, qualquer coisa. Material, pensa. Financeiro, pensa. Saúde, físico, espiritual. Levante, contenda. Pensa em qualquer coisa e leva para Ele. Leva para Ele, leva na cruz. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Se alivia na cruz, querido, leva tudo lá. Querido, o pensamento dele começa a te invadir, querido. Você começa a ser enxertado pelo pensamento dele. Daqui a pouco você está louvando. Daqui a pouco você está cheio de paz. Daqui a pouco você até dorme. Não estava dormindo, eu profetizo, vai dormir em nome de Jesus. Quem aqui não estava dormindo? Pode levantar a mão. Quero profetizar em nome de Jesus. Amém. Deus estava revelando você. Mantém tua mão levantada. Não estava dormindo. Em nome de Jesus, vai recebendo essa fé. Deus, eu determino em nome de Jesus que essas pessoas vão dormir um sono do justo. Serão guardadas em segurança, porque no Senhor eu descanso a minha alma. Vai dormir em nome de Jesus. Eu digo que nenhum espírito de insônia, nenhum pensamento que não está deixando essa mulher, esse homem dormir, eu rejeito em nome de Jesus. Põe teu pensamento na mente dela. Põe teu pensamento na mente dele. Dorme, filho. No Senhor eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Salmos 4:8. Descansa nele. Traz para dentro de você. Na hora que a insônia estiver vindo, querido, o pensamento estiver vindo, enxerga o pensamento de Cristo. No Senhor eu me deito e durmo. No Senhor eu me deito e durmo, porque só Ele me faz repousar em segurança. Vai vir no sono, querido, daqui a pouco você nem diz, mas é a hora que você vê, você... Está imitando quem? Eu mesmo. Deus está trocando teu pensamento. O pensamento dele é mais alto. O pensamento vai trazer à existência o caminho que você vai viver. Em nome de Jesus. Você crê que essa palavra não vai voltar vazia, querido? Você crê, querido, que essa palavra não vai voltar vazia? Mas fará na minha vida que Ele determinou que seja feito. Cura, restaura, fortalece, encoraja. Traz mais amor. Faz na minha vida aquilo que o Senhor determinou que essa palavra vai fazer. Faz na vida do meu irmão, faz na vida dessa igreja aquilo que o Senhor determinou que ela vai fazer. Em nome de Jesus. Aquilo que você está vivendo, querido, não é o que você viveu sem Deus. Deus está mandando te dizer, Flávia, não é o que você viveu sem Deus. Deus está mandando te dizer, querido, não é o que você viveu sem Deus. Em nome de Jesus a coisa é diferente. Você tem o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cida, pensa em tudo aquilo lá. Em tudo. Deus está dizendo, o meu pensamento é maior. Vai ser uma glória tão grande, querida, mas tão grande. Se prepara. Ramanayaste. Para ganhar uma vida, Deus mexe uma cidade inteira. Reiaste. Ramana. É tão forte a presença do nosso Deus nesse lugar. Querido, Ele está tão perto. Muda teu pensamento enquanto Ele está perto. Muda teu coração, querido.
Há pessoas que têm medo de profetizar, querido, porque elas dizem: e se eu falar e não acontecer, querido? Isso é a fé que derrota. Isso é uma fé, querido, que é limitada, que é infeliz, que é incapaz. Se Deus falou, fala com ousadia. Fala para que os filhos se encorajem, pai. Fala para que a esposa veja a coragem em você. Você fala de Deus pela manhã e chora à tarde para com isso. Ramanai, eu vi um homem de manhã falando de Deus com a Bíblia na mão. Fala, Espírito do Senhor. À tarde ele está chorando de incapacidade, está infeliz, está dizendo: vamos embora. Quem é você, querido, que pela manhã está tão forte e pela tarde, querido, a família olha e diz: está desanimado? Isso não é a fé que Deus trabalha. Você vai começar teu dia louvando e vai terminar teu dia engrandecendo, e no outro dia vai começar engrandecendo e vai terminar louvando. Você vai ser um homem constante em nome de Jesus. Cessa a murmuração. Cessa a murmuração. Os pensamentos do Senhor na tua mente. Um coração diferente é o que eu profetizo em nome de Jesus. Louva. Eu já te vi fazer tantos milagres. Daqui a pouco eu quero orar com você. Mas em minha tempestade não te vejo aqui. Minhas forças já se foram e o que eu sei parece não servir. Mas não vou desistir. E de repente Deus, e de repente em meio à tempestade, se Deus se apresenta, querido, te vejo de uma forma que eu nunca vi. vai mudando teu pensamento. Tua voz me diz: o quê? Não temas, creia, filho, eu estou aqui. Venha ao meu encontro. Diz pra ele: eu irei, pois confio em ti. exercita a tua fé. Decido crer. Fala pra você mesmo. O teu poder Pode o que, amada igreja? pode vir. Eu preciso crer nisso. Decido crer neste poder. Olha o poder dele aqui, Que transforma a tempestade em milagre. pois o poder, Pois o poder de tua presença ela está aqui.